Boa tarde, estou falando do stand do Banco Acredita, aqui na Feira do Empreendedor Sebrae, e nós definimos um conjunto de entrevistas com pessoas referenciais, intelectuais, lideranças, referências do Rio de Janeiro, para falar sobre empreendedorismo, negócios, classes populares, as dinâmicas sociais prevalecentes na cidade. A gente convida agora Ruth Joubert, que é arquiteta e urbanista. Ela também é coordenadora dos projetos de urbanização de favelas, especialmente do projeto Cidade Integrada do governo estadual. Mas, além disso, é o que eu mais quero falar sobre isso, ela tem um trabalho social voluntário que atinge muitas famílias e, especialmente, foi fundamental na Rocinha, não só a prover uma assistência social, mas, fundamentalmente, prepará-las também para o advento dos tempos não pandêmicos e capazes de gerar renda e recuperar a renda nesse período posterior à pandemia. Então, boa tarde, boa noite, Ruth. Você se apresenta também, mas a pergunta inicial é sua trajetória, né, como uma pessoa. Primeiro, sua trajetória como uma pessoa que faz trabalho, organiza e constrói redes de trabalho solidário nessa cidade. Tá bom. Então, meu nome é Ruth Joubert, eu sou urbanista, arquiteta de formação e eu queria agradecer o convite, né, do Paulo e do Banco Acredita, dessa oportunidade da gente poder contar um pouco da minha história e da minha trajetória nas favelas do Rio. Então, assim, Paulo, há 40 anos eu comecei a trabalhar em favelas, eu ainda era estagiária, e foi como uma escolha, uma missão de vida, e fui trabalhar no governo do estado. E durante todo esse tempo eu fiz projetos, né, de urbanização de grandes favelas. E em 2007, quando foi lançado o primeiro PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, eu fui chamada para ser a coordenadora do trabalho técnico-social. E esse era um componente importante da política para a realização das grandes obras nas favelas do Complexo do Alemão, de Manguinhos, da Rocinha, do Santa Marta e também do Pavãozinho Cantagalo. Esse trabalho me deu uma experiência muito grande em termos de metodologia e eu acho que até em termos de compreensão da importância da participação da comunidade em todas as etapas de um projeto. E nesse sentido, a gente trabalhou com os eixos definidos, que eram de mobilização e organização comunitária, que era de geração de trabalho e renda, e era educação sanitária e ambiental. E a nossa proposta sempre foi trazer o morador, escutar o morador, valorizar a experiência e a vivência do dia a dia dos moradores, para que aquela experiência pudesse ser incorporada aos projetos. Então isso foi de 2007 a 2017, a gente recebeu 5 prêmios, prêmio de melhores práticas no país, que me deixaram assim muito orgulhosa e muito feliz de saber que a gente estava indo no caminho certo. Quando veio a pandemia, eu já estava atuando na Rocinha praticamente 12 anos e a gente estava com um projeto do governo que se chamava Comunidade Cidade, de urbanização da Rocinha. Era um segundo momento de programa de urbanização. Sim. E nisso a pandemia veio e todos os projetos foram interrompidos, todas as pessoas tinham que ficar em casa e na primeira noite, quando eu vi na televisão que foi decretada a pandemia, mundialmente falando, eu me senti muito angustiada, porque eram 2 ou 3 aspectos que tinham que ser respeitados. Se isolar, ficar em casa e lavar as mãos. E aí eu só pensava na população de baixa renda, principalmente da Rocinha, que naquele momento não tinha água para lavar as mãos,
se isolar para quem mora em comunidade de baixa renda é uma situação às vezes muito complexa, porque são muitas pessoas coabitando o mesmo espaço e eu não conseguia dormir. E eu pensei, o que eu vou fazer para poder ajudar essa população, né, a não morrer? Porque o vírus ainda não tinha vacina, as pessoas estavam morrendo com falta de ar, né? E era bem no começo e eu comecei então, conversei com a minha filha, que é jornalista e trabalha também em questões ligadas a favelas, e ela então colocou nas redes sociais dela uma proposta de que tal se você puder nos ajudar com R$11, que era o valor de uma garrafa desse tamanho de álcool. Que eu achei que a pessoa podendo limpar as mãos... E era um parâmetro. Era um parâmetro. E aí, na primeira noite, nas primeiras 24 horas, a gente recebeu R$5.000. Só que não tinha nem onde comprar o álcool, porque todo mundo estava em casa. Então eu comecei de casa a fazer vários contatos e eu literalmente trouxe caminhão fechado com bombona de álcool de 5 litros e um exército de amigos que eu... Todos voluntários. Todos voluntários. Começamos a encher garrafinhas de álcool que eu também comprei com um taxista que foi no Saara com as lojas fechadas, mas que topou vender, e a gente multiplicou por milhares de frascos de álcool em gel. Nós escolhemos 13 diferentes coletivos da Rocinha que realizam trabalhos até hoje, desde a Biblioteca Parque, creches comunitárias, grupos relacionados a esporte, capoeira, e essas pessoas que recebiam o álcool e essas pessoas faziam a doação de casa em casa. Naquele momento não se podia sair, então os carros não podiam circular, então a gente só táxi. Então eu contratei um taxista e através dele a gente ia e entregava essas milhares de doações. Aí no final do segundo mês, que a gente continuava ampliando, então a gente ampliou da Rocinha e a gente fez o Vidigal, e aí fizemos a Chácara do Céu e Vila Canoas, Complexo do Alemão, Manguinhos. Todo naquele... Fui para o Alemão, para Manguinhos. Foi para Manguinhos também. Sempre a partir dos contatos e das lideranças locais. Benfica, as favelas que ficam na região de Benfica. E aí no final do segundo mês as pessoas pediam comida, porque todas tinham perdido seus empregos, né? Quem trabalhava tinha sido demitido, as famílias de classe média alta se mudaram para a região dos Lagos, para Angra dos Reis, para Petrópolis, e demitiram seus funcionários, as empregadas domésticas, as pessoas que trabalhavam nas creches, todas foram demitidas. E elas estavam com fome. Então a gente se uniu a uma associação de moradores de São Conrado, chamado Ama São Conrado, e mais a uma associação de moradores da Gávea, Ama Gávea, e ampliamos essas doações para compra de alimentos. Então, alguns supermercados nos doavam alimentos. Eu, com o meu carro, ia até a Ceasa buscar o excedente. Eu não sei se você sabe, todo dia se perde 10 toneladas de comida na Ceasa que não é entregue, que vai para o lixo. Então, eu buscava no meu carro, por semana, 1 tonelada de alimentos e mapeei cozinheiras comunitárias na Rocinha que toparam trabalhar, cozinhar, e elas de noite entregavam para a população de rua moradora da Rocinha. Esse trabalho durou ininterruptamente 2 anos. A gente doava 1.000 cestas básicas por mês e eu sempre digo que o não eu já tenho, então eu contactava desde o Magalu, Banco Itaú, outras ONGs mais poderosas, o Banco da Providência, e a gente foi conseguindo literalmente alimentar 1.000 famílias por mês. Quando a pandemia acaba, ou pelo menos melhora a situação,
de pandemia em si e os serviços retomam ao seu novo normal, as doações sumiram, as pessoas pararam de doar e a gente entendeu então que era um segundo momento, um terceiro momento de trabalhar com a questão do empreendedorismo. Isso. E aí, nesse sentido, eu consegui também uma parceria, pessoalmente falando, de uma ONG que topou realizar curso para empreendedores sociais na Rocinha, que foi uma experiência muito bacana e essas pessoas se transformaram em empreendedores sociais locais. Você está conseguindo acompanhá-las depois desse processo? Alguns sim. Alguns sim. Cerca de 22 desses empreendedores conseguiram voar. Eles estão assim com seus negócios, com os seus sonhos, com o plano de negócios que eles fizeram. Eles conseguiram transformar o papel na realidade e hoje se sustentam desse primeiro embrião do projeto de capacitação. Como você sabe, Ruth, nós já havíamos conversado sobre esse tema, mas eu quis chamar você aqui no âmbito de uma feira do empreendedor, não para sua atuação, só pela sua atuação como arquiteto urbanista ou mesmo funcionária pública do governo, mas para tentar consolidar de uma possibilidade de financiamento. Como você sabe, o Banco Acredita, e você participou da conferência do Nelson Tanuri, que Sim. banca isso e viu os propósitos dele, né? Quer dizer, a pessoa está interessada, ele fala no meu projeto, né? Sim, é um projeto quase que pessoal que conseguiu alcançar, né, grandes resultados. E a Rocinha sempre foi uma meta, né? E eu sempre queria tentar, hoje, dentro do âmbito, produzir um consenso em torno de pegar essas mulheres que você, de forma voluntária, treinou, amparou, deu diretrizes, ia fornecer um financiamento, né, e principalmente uma assistência técnica mais regular. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em todos os empreendedores aqui na precificação. Ninguém sabe botar preço. Qual é o valor, né? Qual o valor do seu serviço? Estava aqui, antes um pouco de você chegar da nossa entrevista, tinha uma empreendedora que mora no conjunto habitacional da Minha Casa Minha Vida, na periferia de Belford Roxo. Ela é uma massagista, o que nós demos para ela foram os instrumentos e uma mesa para ela fazer massagem, só isso. Ela tinha o curso, ela nos mostrou que era capaz, e isso, quando transformou a vida dela. Transformou a vida dela. Autonomia e independência para ela seguir o que ela aprendeu e melhor sabe fazer. E melhor sabe fazer, e a vocação e o sonho dela, né? Agora, há problemas ainda. Ela veio para aqui, para essa feira do empreendedor, como você vê, tem milhares de pessoas. Milhares, é inacreditável a organização, o tamanho, a dimensão dessa feira e a quantidade de visitantes. Isso, com milhares de conferencistas ao mesmo tempo, em várias salas, alguma sala com dimensões que me parece de 500 pessoas, né? E ela estava aqui durante todo o dia, né? E em certo momento eu vi que estava bombando o negócio de massagem dela, né? Aí eu resolvi perguntar para ela, quanto é que você está cobrando? Ela falou, R$10. Eu falei, não é possível. Quanto você cobra na periferia? Para fazer uma massagem. Ela falou 25. Eu falei, é o mínimo que você tem que fazer. Claro. Ah, mas aqui eu não estou pagando luz, eu estou... Né? Ainda há uma timidez e uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima. Para acreditar no potencial que ela tem como empreendedora para e mesmo realizar assim, o serviço. Quer dizer, aproveitar as oportunidades, entende? Que me pareceu o seguinte, já que eu recebi tanto, eu tenho que diminuir para dar. Para doar, para devolver.
por um lado, isso funciona em outros lugares, mas aqui, onde não tem... Não precisava. ninguém... Mas é isso que você comenta, a dificuldade de precificar o trabalho dela, valorizar o trabalho dela. Então, a coisa do empreendedor é um pouco isso. A gente lutar para que não só alavancar o negócio, mas também, quer dizer, conformar o serviço dela, que o que parece absolutamente naturalizado para nós que tivemos o ensino, para as camadas populares, entende? Acostumado a um regime de servidão, né? Ele já nasce sendo explorado com assim, passa de pai para filho, de mãe para filha. Exatamente. Né? Eu acho que é uma história que se repete. É uma história de servidão naturalizada. Então, quer dizer, também uma mudança cultural importante, ressaltar isso. Então, a ideia é juntar, assim, a política que eu defendo, por acredita, no qual eu trouxe você para reforçar, que às vezes pode ser uma ONG, mas às vezes pode ser uma pessoa física, como você. Exato, como você. Exato. Tá? Não precisa de institucionalidade, porque nós não estamos financiando a instituição, a gente financia o empreendedor. Exato. Agora, precisamos ter uma referência, né, ou pessoa, ou instituição, entendeu? Que possa... Que avalize aquilo. Avalize. Exato. Legitime a nossa escolha e que permita que a gente chame as pessoas. Então, como você tem uma vasta experiência em lidar com as classes populares, me parece uma pessoa estratégica para a gente voltar a discutir sempre em torno disso. E o primeiro passo que eu estou propondo aqui, frente às câmeras aqui, que vai ser visto, que vai ser exposto, é que o Banco Acredite possa financiar através, né, do processo que você iniciou com o seu suor, com o seu dinheiro, com o suor dos seus amigos, uma coisa voluntária, que não teve a ver com remuneração, prestígio, nada. Não. É uma doação unilateral, que a gente continue nessa doação unilateral de forma profissional agora, a partir... Eu fico muito feliz assim, da sua provocação, do seu convite. Muitas vezes, durante esses anos, as pessoas sabem que eu trabalho no governo e elas perguntavam assim para mim, mas aonde que o governo entrou para essa ajuda? Com nenhum quilo de arroz. Inclusive, a questão da SEASA, que é uma instituição ligada de uma secretaria estadual, foi uma iniciativa pessoal com outras pessoas, por perceber que aquele excedente estava sendo jogado fora e ter tido a boa vontade de pessoas que disseram, vem buscar. Mas o carro era o meu, porque eu virava o banco e levava quilos e quilos e quilos. Não difere nada do que Nelson está fazendo. Exato. Quer dizer, são pessoas de boa vontade que querem ajudar ao combate às desigualdades aqui. Sim. E eles fazem ou sendo empresário, ou sendo uma técnica, ou sendo outras pessoas, mesmo que não tenham o caráter paternalista nem clientelista. Essa cultura. E nem a política. Eu sempre digo, eu não sou candidata a nada, porque é claro, verdade. Claro. Eu não estou fazendo isso para ganhar votos, poderia ser eleita, ser o que eu quisesse, eu sei disso. Até porque eu tenho uma trajetória muito grande nas comunidades, de um longo tempo. Mas não é essa a minha vontade. Eu sigo fazendo o meu trabalho e eu sigo assim muito feliz, e até hoje a gente não recebe mais as doações mensais, mas todas as festas, Natal, Dia da Criança, Páscoa, Dia da Mãe, todas as festas eu arrecado e levo brinquedo, chocolate, pula-pula, diversão. Agora, no Dia das Crianças, no Vidigal, um dos empreendedores foi o Sérgio, que é um morador do Vidigal, que é um ator, que o sonho dele era ter um projeto chamado Cine Tela. Então, era cinema na praça. E a partir do projeto que a gente ajudou ele a seguir a trajetória, ele conseguiu, né, montar. Então, o Dia das Crianças no Vidigal foi uma sessão de cinema com bombom, pipoca,
em vez de dar um brinquedo para cada criança. E ele ficou extremamente feliz e agradecido, porque além dele ter sido formado e ele participou desde o começo, né, do recebimento das doações para entregar, ele hoje seguiu o caminho. Então é isso. Ô Ruth, eu quero te agradecer. O propósito aqui, para mim, está cumprido, que é colocar na página do Banco Acredita uma experiência singular da trajetória de uma pessoa que resolve ajudar o outro em certo momento da vida e que agora, feito esse processo, tem que ter uma continuidade. Como hoje eu estou absolutamente convencido da proeminência da sociedade sobre o Estado, né, e a sociedade é você. Somos nós. Somos nós todos. Eu espero que a gente agora também, como o Banco Acredita, é um produto da sociedade, de um empresário, que a gente faça dessa experiência um processo e institucionalize como uma política. Quero Maravilhoso. agradecer. Obrigada. Muito obrigada.